O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, estamos pedindo a Jesus misericordioso, sempre que derrame sobre nós aquilo que mais necessitamos, mais do que podemos imaginar. O que precisamos é a misericórdia de Deus. Por isso, é essa misericórdia que nos vem pelas 5 chagas de Jesus que nós clamamos às sextas-feiras. Essa misericórdia é o que faz Deus nos olhar com compaixão. Para quem acompanhou hoje a leitura orante, nós estamos em Hebreus. E é um texto que até muita liberdade de quem escreveu a carta aos judeus, aos hebreus, diz assim: eu não sei onde na escritura está escrito, não diz não sei, em algum lugar na escritura está escrito, hoje capítulo 2, versículo 5. O que é o homem para que Deus se preocupe tanto com ele? É bonito de ver isso, porque na verdade é uma pergunta que devíamos nos fazer. Que valor temos nós para que Deus tenha tanta preocupação? E a resposta é: porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos um desdobramento de Deus. E Deus nos ama individualmente, e a humanidade toda. É uma questão de amor. Amor, dificilmente você escolhe. São vários elementos que levam a amar. E é assim que Deus nos ama. Mesmo que a humanidade lhe vire as costas, mesmo que o ser humano diga não, Deus continua a amar. Isso é lindo, porque isso mostra um amor incondicional. Mas de outro aspecto, ainda me referindo a esse texto de Hebreus, diz que Jesus, na encarnação, foi reduzido a menos que um anjo. E é assim mesmo. Enquanto verdadeiramente homem, enquanto verdadeiramente um de nós era menor que um anjo, para que, morrendo por amor, hoje, glorificado, estando à direita de Deus Pai, todas as coisas são colocadas debaixo dos seus pés. Tudo. Todos os preceitos,
todos os holocaustos, toda guerra, toda morte, aquilo que mais nós tememos é a morte, tudo isso debaixo dos pés. E eu vejo nisso uma proclamação de fé. Primeiro, uma fé em Deus, que Deus tem o poder sobre tudo, que Deus, sendo o Criador, é o Deus do ontem, do hoje e do sempre. Mas ao mesmo tempo, uma profissão de fé na humanidade, uma profissão de fé no mundo. Às vezes nós olhamos para os acontecimentos, e não que hoje é pior do que ontem. Na história da humanidade, tiveram momentos piores. Mas mesmo nisso, saber que o homem pode não acreditar na humanidade em si mesmo, mas Deus acredita. E que a humanidade, a história, a nossa história da salvação, a nossa e das próximas gerações, dos seus filhos e netos, não é um caso à deriva, e não caminha para o caos, para o abismo. Gente, isso é esperança, de que a humanidade, entre trancos e barrancos, os homens, as mulheres, caminham e evoluem para Deus. Isso é um ato de fé, é um ato de esperança. Parece sem muito sentido para alguns o que eu estou dizendo, mas é tão importante isso, porque isso nos dá confiança de procurarmos ser melhores. Isso nos dá confiança para rezar pela conversão da humanidade. Isso dá certezas, porque a missa é oferecida em holocausto e sacrifício pela humanidade. Porque do caso contrário, nós poderíamos desistir de nós mesmos, do outro e desistir do mundo. Mas não é assim. Quando diz o texto, tudo está debaixo dos seus pés. Inclusive, geralmente nos pantocratos, nós temos no nosso altar um pantocrato. Aqui não aparece porque na frente Jesus mostra-nos a estampa da Virgem Maria, nos ensinando e nos catequizando que se Maria apareceu foi por permissão de Jesus. Mas ele está em torno de um quadrado, um retângulo, depois um círculo. Este quadrado significa o mundo. Significa que toda a humanidade está em Jesus Cristo. Mas é um círculo depois, porque Ele é eternamente Deus. Por isso, quando Jesus passou na terra, 33 anos, não vamos discutir se meses a mais, meses a menos, Ele questionava muito quando uma lei restringia a ação de Deus, quando uma norma restringia a vontade de Deus. Não que o Senhor é contra as leis, mas toda lei, todo preceito é para levar o ser humano mais próximo de Deus. Mas quando uma lei, ela quer excluir, afastar, diminuir, desfigurar Deus, nosso Senhor era veemente. Tanto que quem vai à missa domingo vai escutar sobre o amor, mas não falo ainda. Vamos falar sobre o Evangelho de hoje. Um dos preceitos,
preceitos mais sérios para o judeu era o Shabat, guardar o sábado. Não é que Jesus era um delinquente, não é que Jesus era um homem que queria confusão, mas quando ele percebeu que as pessoas se apegavam num preceito e eram capazes de interpretar o preceito do Shabat para cuidar dos bens materiais, mas não cuidar dos filhos, nosso Senhor foi veemente. Porque as interpretações que eram feitas do Shabat pelos rabinos, alguns eram mais radicais, outros menos. Permitia que se o boi caísse no buraco, que antes de ir para a sinagoga, se desse água para os animais para que eles não passassem sede. E se o boi caísse no buraco, o jumento, pela vida deste animal era lícito quebrar o sábado e tirar. E Jesus se pergunta, ora, e quando se trata de salvar uma pessoa, de curar uma pessoa, alguém pode estabelecer limites para Deus? Eu vou fazer essa pergunta de novo, muito simples. Alguém de nós, ou alguma instituição, pode estabelecer limites para Deus? É verdade que até nas nossas vidas, às vezes nós queremos limitar a ação de Deus, mas Deus não se limita. O próprio Espírito Santo não se limita. O Espírito Santo sopra onde quer, como quer, do jeito que quer, em quem quiser. Tanto que nos Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos, e cito Pedro, muitas vezes surpreendeu. Os apóstolos que ficaram em Jerusalém, ficaram boquiabertos, quando o mesmo Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, da mesma forma, ali no cenáculo com Nossa Senhora, o Espírito Santo quis, por vontade própria, descer na casa de Cornélio, um pagão. Deus surpreende. Eu estou dizendo isso para dizer que Deus surpreende o homem cada vez. Deus quebra todas as regras. Por isso, as surpresas de Deus é para nos levar a uma evolução, a um processo espiritual. Eu contei vários fatos do ponto de vista bíblico e da história, mas e na nossa vida? As surpresas de Deus. Não sei você, mas se pergunte quantas vezes Deus te surpreendeu. Quantas vezes Deus te mostrou coisas e permitiu coisas que acontecessem para a maturidade, para o crescimento. Às vezes coisas boas, não precisa ser por coisas ruins, mas as surpresas de Deus também nas coisas boas e ruins. Qual o objetivo dessa pedagogia? Qual é o objetivo dessa ação de Deus? Nos fazer mais humanos e mais divinos. E a misericórdia de Deus é exatamente isso. A ação da misericórdia de Jesus, e isso é tão próprio. Se você ler e lembrar alguns fatos, alguns textos que Jesus citou para Santa Faustina Kowalska, muitos dos textos falam exatamente isso.
que toda a dinâmica do mundo está sob a misericórdia de Deus. Que mesmo os pecadores estão sob o olhar misericordioso de Deus. Que mesmo as almas do purgatório já estão salvas. Gente, isso é maravilhoso. Quem está no purgatório já está salvo pela misericórdia de Deus. Portanto, eu quis nesse primeiro momento dizer o quanto é importante pedirmos a misericórdia. Que Deus nos olhe com misericórdia. Que Deus nos enxergue, que Deus haja conosco com misericórdia. Portanto, quando clamamos a misericórdia de Deus, às vezes nós não temos alcance. Mas o filho pródigo, comendo lavagem dos porcos, foi a misericórdia de Deus que lhe fez lembrar do bem-estar da casa do Pai. Então, é essa misericórdia que queremos pedir. E foi assim que o Senhor agiu. Quando Ele viu um homem que estava no dia de sábado, o texto é de Lucas, portanto é um médico que fala, hidrópico. Para o nosso português, para que saiba, barriga d'água. Um homem enfermo. E nosso Senhor curou aquele homem, como diz o texto. Tomou o homem pela mão, curou e despediu. Volto. O que era um homem de barriga d'água? Era um homem que Jesus olhou com misericórdia. Você vai dizer, mas era uma doença pequena. Era uma doença menos grave, vamos dizer assim. Mas para Deus, toda doença é importante. Tudo aquilo, e não importa a gravidade, não importa o que seja, Deus não quer isso. Deus não quer que a pessoa, fruto de uma enfermidade, pequena ou grande, se sinta excluído. E qualquer religião, qualquer preceito que faça isso, é contrário a Deus. A exclusão, o preconceito, o pré-julgamento, isso não comporta numa comunidade cristã. E o Senhor, quando faz esse gesto, está dizendo que Ele não só morreu pelos justos, mas isso é mais impressionante, Ele morreu pelos pecadores. Então a misericórdia de Deus, que nós clamamos, é principalmente para os nossos pecados e os pecados da humanidade. Não sei se compreende, ou se eu me faço compreender. Mas quando nós clamamos essa misericórdia de Deus, repito que vem pelas 5 chagas de Jesus, nós estamos pedindo para aqueles que estão apartados, que nunca pronunciaram o nome de Jesus, ou se pronunciaram e esqueceram, e mesmo para os impenitentes, para que aqueles que não querem uma vida diferente, possam se dobrar ao amor de Deus, ao amor, não ao jugo. Portanto, meus irmãos, como é válida essa novena, como é válida toda sexta-feira sair de nossos lábios: Senhor, tenha misericórdia de nós. Como é importante nós clamarmos para nosso crescimento espiritual, mas para a humanidade,
misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Essa palavra, eu confio em vós, é uma palavra curta, simples, mas como é importante dizermos sempre. Como é importante nossos lábios pronunciarem um ato de fé constante na misericórdia de Deus. Quando o Senhor quebrou o preceito do sábado, Ele quebrou em vista da vida. E o Senhor, como diz um outro texto, e parafraseando Hebreus, não sei onde está, o Senhor é capaz de trocar reinos por ti. O Senhor é capaz de dar tudo por você e por mim. O Senhor é capaz de abrir mão de tudo que você imaginar para a nossa salvação. Ora, não é isso que Ele fez na cruz? Abriu mão da vida, abriu mão de tudo por amor. Isto é misericórdia. Portanto, clamemos essa misericórdia, que é ela que nos conduzirá à salvação.